A rotina do casamento de Olga e Dmitry seguia tranquila, previsível, até que um detalhe aparentemente insignificante desmoronou tudo em questão de horas. Você chega antes das 8 hoje à noite? A pergunta casual do marido na manhã daquele dia, enquanto se despedia para o trabalho, escondia uma armadilha que só seria revelada quando ela menos esperava. E o que começou como um gesto inocente, a verificação das câmeras de segurança recém-consertadas, transformou-se na descoberta que a levaria a discar o número da polícia com as mãos trêmulas. Era um domingo de manhã, daqueles que convidam à preguiça. Olga mexia a massa dos panqueques com calma, enquanto a luz do sol filtrava pela cortina de voal, pintando a cozinha com tons dourados. Os últimos 3 anos ao lado de Dmitry haviam sido um refúgio de paz depois de uma década de altibaixos. Eles finalmente haviam aprendido a valorizar os pequenos momentos, o café fresco pela manhã, os planos traçados à mesa, os gestos de carinho que já não precisavam de palavras. Quando ele entrou na cozinha, ainda sonolento, vestindo a pijama azul de presente de Natal, aquela com os desenhos de âncoras que ela escolhera com tanto cuidado, Olga sorriu ao servi-lo. "Bom dia, meu amor", disse, enquanto enchia sua xícara. Dmitry a abraçou por trás, beijando-lhe a face. "Você é incrível", murmurou, antes de se sentarem para o café da manhã. Entre um gole e outro, falavam sobre a semana que começaria. Olga precisava finalizar um projeto importante para um cliente de sua firma de design de interiores. Dmitry, por sua vez, tinha uma reunião decisiva com investidores para seu novo negócio. Foi então que ela lembrou: amanhã vem o técnico consertar as câmeras de segurança. Lembra? Instalamos antes das férias, mas elas pararam de funcionar. Dmitry assentiu, terminando o café. "Bom que chamamos. Ele disse que cobraria até 5.000 se o problema não fosse grave." "Perfeito", respondeu ela. "Aliás, amanhã vou me atrasar. A reunião com o Corgin pode demorar." Na manhã seguinte, enquanto se aprontava para sair, Olga atendeu a campainha. Era Igor, o técnico, um jovem que em poucos minutos diagnosticou o problema, nada demorado. Só ajustes nos settings e a bateria de backup descarregada. "Em 1 hora está pronto." Dmitry, já de ternos e pasta em mãos, passou pela sala. "Você volta antes das 8?" perguntou, beijando-a na despedida. Olga confirmou com um aceno, sem mencionar que o serviço provavelmente estaria concluído muito antes. Por algum motivo, decidiu guardar aquela informação só para si, talvez para surpreendê-lo mais tarde com as imagens dele, desengonçado na pijama, vagando pela casa vazia. Igor terminou o trabalho antes do previsto. "Pronto", anunciou, entregando-lhe um controle remoto. "Aqui você alterna entre as câmeras." E configurei acesso remoto pelo celular. Baixe o aplicativo. Mostrou-lhe um QR Code em um papel. Olga pagou, guardou o número do técnico e seguiu para o escritório, sem imaginar que aquele pequeno dispositivo mudaria tudo. O dia foi exaustivo: reuniões, ligações, ajustes de última hora no projeto. Só na pausa para o almoço ela lembrou das câmeras e resolveu instalar o aplicativo. "Vou rir quando vir o Dmitry de pijama, andando pela sala como um urso desorientado", pensou, enquanto digitava a senha. Mas o que apareceu na tela gelou seu sangue. 3 homens desconhecidos reviravam a sala, esvaziando gavetas e armários com metodismo assustador. O coração disparou. Sem hesitar, ligou para a polícia, explicando a situação entre soluços. Depois, com os dedos trêmulos, tentou alcançar Dmitry. A chamada caiu na caixa postal. Ela enviou uma mensagem: "Temos ladrões em casa. Já chamei a polícia." A resposta demorou: "Que brincadeira é essa? Estou em reunião." Olga anexou uma captura de tela. Desta vez, a resposta foi instantânea: "Já estou indo." Os policiais chegaram 15 minutos antes de Dmitry. Pelo aplicativo, Olga viu quando eles invadiam o apartamento e imobilizavam os invasores. E então, um choque: um dos ladrões era Igor, o mesmo técnico que consertara as câmeras naquela manhã. Quando Dmitry chegou, a casa já estava cercada por viaturas. Ele a abraçou com força, ainda ofegante. "Meu Deus, olha! Como você descobriu?" "Só queria zoar você com a pijama", admitiu ela, ainda atordoada. O delegado, que finalizava os relatórios, aproximou-se.
Vocês tiveram sorte com essas câmeras. Essa quadrilha profissional não deixam rastros, nem digitais. Escolhem apartamentos onde os moradores passam o dia fora. Mas como sabiam que não estaríamos em casa? Perguntou Dmitri. O policial olhou-os com seriedade. O técnico era o olheiro. Ele estudava os horários dos moradores e passava as informações. Aliás, vocês não são os primeiros nesse bairro. Naquela noite, depois que a polícia se foi, eles permaneceram na cozinha, tentado absorver o que havia acontecido. Podia ter sido muito pior, murmurou Dmitri, apertando sua mão. Se não fosse sua teimosia de querer me ver de pijama. Olga, então, lembrou de algo. Fala sério, como foi a reunião com o Korgin? Você disse que ia até tarde. Ele hesitou. Na verdade, terminou mais cedo. Quis preparar uma surpresa para nosso aniversário. Tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, brincos de safira que cintilavam sob a luz amarela da cozinha. Olga o segurou, emocionada, enquanto as lágrimas escorriam. Você é louco, disse, abraçando-o. 3 meses depois, a vida voltava ao normal, embora Olga ainda sentisse um calafrio ao ficar sozinha em casa. Dmitri insistiu em trocar todas as fechaduras e instalar um sistema de alarme de última geração. A quadrilha que tentará assaltar seu apartamento havia sido condenada a penas que variavam de 3 a 6 anos. Até que, uma noite, enquanto lia notícias no celular, Olga deparou-se com um caso semelhante, outra onda de furtos em apartamentos, com o mesmo modus operandi, técnicos que consertavam algo para mapear os horários dos moradores. Ligou para o delegado que cuidara do caso deles. Sim, há semelhanças, confirmou ele. Mas os principais envolvidos estão presos. Provavelmente tinham mais cúmplices. Aquilo não saía da cabeça de Olga. Algo não fechar. Ela revisitou as gravações dos dias anteriores ao concerto e descobriu algo estarrecedor: as câmeras estavam funcionando o tempo todo. Então por que Igor fingira consertá-las? Aumentou o volume do áudio nas gravações e ouviu, gelada, uma voz familiar: está tudo pronto. Ela não desconfia de nada. Era a voz de Dmitri. Dmitri ao telefone, parado em plena sala de estar deles. Amanhã pergunto até que horas ela fica no trabalho, e a gente age conforme o plano. As mãos de Olga tremiam. Ela avançou a gravação e viu Dmitri se encontrar com Igor, o mesmo técnico, em um café perto de casa. Os dois conversavam animadamente, depois apertaram as mãos. Uma onda de gelo percorreu seu corpo. Será que Dmitri estava envolvido com os ladrões? Mas por quê? Eles tinham uma vida boa, dinheiro suficiente. Uma suspeita terrível tomou conta dela. Lembrou-se da pólice de seguro que haviam feito 1 ano antes, cobrindo todos os bens. Um seguro muito generoso. Naquela mesma noite, quando Dmitri chegou do trabalho, Olga o recebeu com uma garrafa de vinho e 2 taças. Tem algo a comemorar? Ele perguntou, beijando-a, surpreso. Claro, ela sorriu. Consegui uma promoção. E mais uma coisa interessante. Sentaram-se no sofá da sala. Olga ligou a TV, mas, em vez de um filme, as imagens da reunião de Dmitri com Igor no café apareceram na tela. O rosto do marido se transformou em segundos. O que é isso? Sua voz saíra rouca, quase um sussurro. Eu que queria te perguntar, respondeu Olga, forçando a calma. O que te liga a um homem que tentou roubar nosso apartamento? Dmitri permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Não é o que você está pensando, finalmente murmurou. E o que eu deveria pensar? O tom dela era cortante, a raiva crescendo dentro dela como uma maré. Que meu marido planejou um roubo falso para receber o dinheiro do seguro? Ou algo pior? Não. Ele explodiu, os punhos cerrados. Nunca te magoaria. Nunca. Então explica, ela cruzou os braços, o corpo tenso. Dmitri respirou fundo. Lembra do meu startup? Esperou até ela sentir. Estamos à beira da falência. Investi todas as nossas economias, peguei empréstimos. Eu estava desesperado. Olga sentiu um nó na garganta. E você achou que fingir um roubo era a solução? Não.
Quer dizer, ele passou os dedos pelos cabelos, desorientado. No começo, sim. Conheci Igor por um contato em comum. Ele propôs o esquema, simulamos o assalto, recebemos o seguro. Mas eu mudei de ideia. Juro. Nos encontramos no café para cancelar tudo. E você espera que eu acredite nisso? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Posso provar. Dmitry pegou o celular e reproduziu uma gravação. Nele, de fato, ele dizia a Igor que havia desistido, que tudo estava cancelado. Então por que eles vieram mesmo assim? Olga insistiu. Igor agiu por conta própria. Dmitry parecia destruído. Ele sabia nossa rotina, onde guardávamos as coisas de valor. Não achei que teria coragem. Olga ficou em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Era demais. Doloroso demais. Por que você não me contou sobre os problemas do negócio? Perguntou, por fim. Tinha vergonha, ele confessou, a voz quebrada. Você se orgulhava tanto de mim, do meu startup de sucesso. Não queria te decepcionar. E, em vez disso, planejou um crime. Ela se levantou, incapaz de ficar perto dele. Eu não te reconheço mais. Eu entrei em pânico, Dmitry também se ergueu. Foi um momento de fraqueza. Mas mudei de ideia, juro. Me perdoa, por favor. Olga o encarou por longo tempo, o homem que achava conhecer melhor que ninguém no mundo. Vou avisar a polícia, disse, finalmente. Eles precisam saber que você estava envolvido com essas pessoas. Eu mereço, ele baixou a cabeça. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Olga. Dmitry evitou a prisão, já que tecnicamente não participou do assalto, mas recebeu uma pena suspensa por cumplicidade e planejamento. Seu startup faliu. Venderam o apartamento para quitar as dívidas. Olga pediu o divórcio, incapaz de perdoar a traição. Mudou-se para outra cidade, trocou de emprego, começou do zero. Às vezes, folheava fotos dos tempos felizes com Dmitry, e o peito doía com uma mistura de saudade e decepção. 5 anos se passaram. Olga construíra uma carreira sólida como designer e até abrirá seu próprio estúdio. Aprenderá a confiar novamente, embora os relacionamentos ainda fossem um terreno delicado. Certa tarde, saindo de uma reunião, avistou uma figura familiar na rua. Dmitry. Ele parecia mais velho, mais sério. Ao vê-la, congelou no lugar. Oi, disse ele, após um silêncio. Oi, respondeu Olga, surpresa ao perceber que não sentia raiva nem amargura, apenas um vazio estranho. Como você está? Perguntou ele. Bem. Tenho meu próprio estúdio agora. Apontou para o prédio atrás dela. Vi seus trabalhos em uma revista. Você é incrível. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. E você? Ela finalmente perguntou. Trabalho em uma empresa de TI, respondeu Dmitry. Nada de startups, nada de aventuras. Vivo de forma simples, mas honesta. Olga assentiu, sem saber o que dizer. Pensei muito no que fiz, ele continuou, de repente. Todos os dias me arrependo de ter destruído tudo o que tínhamos. Não pelo dinheiro ou pelo conforto, mas por ter perdido sua confiança, seu amor. Olga sentiu os olhos ardendo. Isso ficou no passado, disse, secamente. Eu sei. Ele sorriu, triste. Só queria que você soubesse. Mudei. Aprendi a valorizar a honestidade, as coisas simples. E sempre serei grato a você por não ter me deixado afundar de vez. Ficaram ali, no meio da rua movimentada, dois estranhos com uma história em comum, mas caminhos distintos à frente. Que tal um café? Olga se surpreendeu ao ouvir a própria voz. Só para conversar. Dmitry a olhou, incrédulo, depois assentiu. Adoraria. Entraram no café mais próximo. A conversa foi hesitante, cheia de pausas, mas, aos poucos, ficou mais leve. Falavam de trabalho, de vida, cuidadosamente evitando os assuntos que doíam. Ao sair, Olga percebeu que algo dentro dela havia se acalmado. Aquele reencontro não era um recomeço, nem um perdão, era o fechamento de um ciclo.
uma aceitação do que aconteceu e a certeza de que ela seguia em frente. 10 anos depois daqueles eventos, Olga estava em seu novo apartamento, instalando um sistema de segurança de última geração. Sorriu ao lembrar como tudo havia começado, aquele dia em que checou as câmeras para rir da pijada de Dmitri. Uma decisão aparentemente pequena que mudará tudo. Agora, ela tinha uma próspera empresa de design, marido que ama, o nome era uma ironia do destino e uma filha de 5 anos. Às vezes, ainda sonhava com a pijama de âncoras. Mas, desta vez, não era um pesadelo. Era só uma lembrança de que, até nos tropeços, a vida encontra um jeito de nos levar para onde precisamos estar.